Senhoras e senhores, quem fala é o Mestre Kai, hoje é o rap do Lelouch, Ataque de Vilões. E para você que não sabe, é que o Lelouch ele é meio que um personagem barra vilão do Code Geass ou CN. E para você que é fãzão do Code Geass, assim como eu sou, já se inscreve para você que não é inscrito aqui no canal Mestre Kai, deixa o like, compartilha amigo que é fãzão do Code Geass, assim como eu sou. E lembrando que depois desse tem a máquina de Tissamã, uma coisa que eu odeio que são peste, mas whatever. Ataque de vilões. Mais uma do Yoda. Mente empreendedora, magnata, maquinada no jean, de tudo que vai vir pra mim. Fiz uma escolha na hora exata, eu não sei se é bom ou ruim, mas eu sei. Olha, a escolha boa ou ruim só depende do próprio Lelouch, porque para quem viu meu react lá atrás, do ano passado dele, do próprio Kira e também do próprio Ayano Koshi, deve saber que ele não é vilão, ele basicamente finge ser um vilão para poder ganhar em cima disso. Ele só controla, tem um harém de 5, 6 lolis, mas mesmo assim não acho que ele seja um vilão. Ele só vê tudo como um jogo de xadrez. O que, ao me ver, ele só meio que aparenta ser vilão, mas ele não tem pinta nem sequer o que um aspecto de um vilão realmente. Eu quero pra mim, é que eu vim de Britânia, a terra da mudança, mas pra muitos é falha, e não tem esperança, é que foi assim. Lembrando que Britânia, a Terra da Esperança, onde ele vivia, era meio que repleto de guerra. Para você que já assistiu ou já leu Code Geass, tem cerca de uma guerra atrás da outra, tem cerca de muitos mechas de um soldado real, ou até mesmo imperial, que já tem aqueles mechas. E o Lelouch, uma vez que fala para uma pessoa ou outra do gênero feminino, é como se fosse quase hipnótico mesmo. O personagem em si é brabo, ele já enxerga tudo como se fosse um jogo de xadrez. É como se ele fosse o rei e os outros fossem só o peão. Eu tive que correr o risco. O que está comigo, o que está contigo. Simples menino que porta uma chave. O sentimento é cara da maldade. Vários querendo o passe da nave, vários querendo é passar vontade. Eu já digo aqui, quem é que nunca queria ter cerca do mesmo poder que o Lelouch? Porque ele é somente um heterocromo. De um olho ele é roxo e de outro ele é cerca de vermelho por conta de um V. Um V que tem no olho dele. Mas esse V que tem no olho do Lelouch, principalmente, é aquele mesmo símbolo que aparece com um semblante de maldade, visto que o mesmo ele não é mal. Ele só finge ser mal para parecer mais formal, casual, ou até mesmo não é, mas só aparenta ser. E o Eldan, ele meio que captou a mesma essência do personagem Lelouch, que eu gosto bastante, porque ele meio que só enxerga outros como inferiores, mas ao mesmo tempo ele se acha superior porque tem um QI avançado, o que na realidade em Code Geass já mostra claramente isso. Deus também é a voz do povo. Ainda posso virar o jogo. Coragem me olha no olho. Vai mover como eu quiser seu corpo. Não vai sobrar nada. Se eu pedir, cê vai. Se me pede, fala. Qual sua coordenada? Vocês acabaram de ver a mesma coisa aqui quando ele girou o tabuleiro assim. E depois disso aqui, depois da sua cor não vem nada? Aí já prova que ele possivelmente só enxerga tudo como se fosse um tabuleiro de xadrez. O maluco é brabo. O maluco é tão brabo que eu me atrevo a dizer que esse sim tem o mesmo aspecto para se tornar um vilão. Estou dizendo, tem aspecto, mas ele não é. Vilão de verdade, que se eu me atrever a dizer aqui, é o Falcão Branco, Madara, Makima, até mesmo entre outros, que no caso o Hades, ele é um vilão? É um vilão.
Mas aqui o Lelouch, no começo do anime, ele não era, mas do episódio 20 até o episódio 35, ele começou a ser de uma pessoa normal para uma pessoa certinha e se tornou um vilão, o que já mostra isso de uma forma bem casual. Vídeo cê faz, vídeo mete bote, pra fazer o bem com o mal. Eu sei de tudo, mas não tudo afinal. Te use pra fazer o bem com o mal. Para fazer o bem com o mal, use, abuse. Ou seja, é aquele conceito de poder. Se você meio que tem o poder suficiente, você pode usar e também abusar daquele poder que você tem para poder controlar as pessoas ao seu redor e fazendo que elas façam o que você bem quiser. É como se você meio que falasse que você tem poder sobre ela, mas ao mesmo tempo ela não tem mais vontade. E é esse conceito que nos leva diretamente para quem? Makima. Makima Tissama. Que, meu Deus. A Makima Tissama, ela meio que tem esse conceito de usar e também abusar as pessoas ao seu bel prazer, como se fosse para o controle. Aqui é literalmente o contrário. O Lelouch só está usando por usar, não porque ele quer usar as pessoas. Conhecemos alguém no final. Conhecemos alguém no final. Conhecemos alguém no final. Então para, pense, haja. Eu tentei te ensinar a ver como eu via o mundo e como o mundo se curvava à minha vontade. Como o mundo se curvar à minha vontade. É a mesma coisa que leva a crer que é o teocentrismo, mas também ele não é um rei, ele simplesmente se acha God, mas para quem já assistiu Code Geass deve saber que no teocentrismo é Deus acima de tudo. E ele é como se fosse o déspota esclarecida, aquele que está no centro de tudo. E, cara, esse déspota, que no caso é o Lelouch, eu posso dizer com todas as letras que esse sim é um vilão com todas as letras que só se acha no centro, no epicentro de tudo. Mas, cara, esse sim é um vilão dos bons. Eu já vi vilões muito ruins, vilões meia boca, mas esse aqui, muito bom. Mas falhei quando eu vi você, porque esse corpo é sacanagem, desfez minha realidade. Na mente com o jogo você vai entrar na mentalidade. Visualize com quem sou e age. Despertar seu desejo, é mágico. Cheguei no topo. Se alguém perguntasse qual é o seu desejo e até mesmo qual a realidade para o Lelouch, seria a própria realidade. Ele pode moldar a realidade de acordo com a sua vontade. Sabe o Haki do Rei de One Piece? Pois é, tipo isso. O Haki do Rei ele pode até mesmo fazer que você caia durante a sua vontade ou até mesmo contra a sua vontade. Aqui, esse olho vermelho do Lelouch faz com que a pessoa meio que se ajoelhe contra a sua vontade ou até mesmo faça coisas que você nem faria tentando. É exatamente o conceito que eu quero trazer para vocês. E ele é frio e solitário. Cê me deu papo, destino trágico. Um nome falso pra me proteger dos falsos. O império é meu, tão trágico. Lembrando que se ele disse que o império é meu e também nome falso, que eu escondi minha verdadeira identidade, é porque ele já tem império, já tem tudo que ele queria, mas se esconde através de uma máscara para poder revelar seu nome verdadeiro. Talvez o nome dele nem seja Lelouch, ele tenha outro sobrenome e eu não sei exatamente qual, mas se ele conseguiu tudo que ele queria, ele conseguiu até mesmo fama, conseguiu o império, conseguiu até mesmo ser o rei disso tudo. E até mesmo conseguiu tirar a vida daqueles que não merecia. Velho, tá aí um belo de um vilão. Ele tem carisma, ele tem carismático e até mesmo é muito, mas muito ardiloso. Mas não levando nem suspeita para perguntar se você tá ao lado dele ou não. Ele só precisa que você aponte o gatilho em si mesmo com o seu olho e depois
Vapo, ele não precisa nem fazer metade. Você mesmo que se mate. Investir no estado, sou estético. Nego te falei que a governar é hat-trick. Hoje sim, se eu falar tu faz. Porque antes de ter trono eu já era o único capaz. Pior que é verdade. Se você já viu isso em Code Geass, deve saber que antes mesmo de ter uma monarquia, antes mesmo de ter um rei, o próprio Lelouch, lá no mangá, já era o único capaz, o único sucessor de ter o trono. Não precisava nem sequer de um rei, de um monarca, de uma rainha, para ter esse concubino, até mesmo de muitos pretendentes para ele. Ele era o único, só ele podia ir para o trono e ter cerca de um harém de quantas mulheres ele quisesse. E mesmo assim, o mesmo conseguiu lá no episódio 57. E cara, incrível, totalmente cinema. Totalmente cinema. Capaz, haja. Não vai sobrar nada. Se eu pedir, cê faz. Se me pede, faz. Qual sua coordenada? Se eu pedir, cê faz. Se eu pedir, mete. O que ele diz é verdade. O que ele disser, você faz na hora. O que ele mandar, você faz. Tudo isso de acordo com o quê? A vontade. A vontade de uma pessoa contra a vontade de si próprio. E quando você tem essa única vontade, você tira a vontade da pessoa, podemos dizer que você mesmo fica parecendo uma marionete na mão dele. Tá vendo só porque eu gosto tanto do Lelouch? Em Code Geass já mostra que ele tem um poder quase equivalente ao imperador ou a um rei soberano. E no anime em si já mostra que esse personagem em si pode bater de frente com a Makima, com o Gojo, ou até mesmo com o Madara se ele quisesse. Só basta tirar uma coisa do personagem, que não é nem o carisma, não é nem sequer o charme, é somente sua vontade. Somente tirando a vontade, você fica submisso a ele. O bem com o mal. Eu sei de tudo, mas não tudo afinal. Te use pra fazer o bem com o mal. Mas então foi vídeo ajustado. Eu sou o Mestre Quero por aqui. Deixe sua inscrição no canal. Comenta no próximo vídeo. Compartilhe o vídeo que vamos falar de ataque de vilões. Assim que passou. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Falou e pode!